Quem é Jesus? Parece ser uma pergunta boba e ter uma resposta bem óbvia para alguns. Mas não é tão simples como se imagina. Existem milhões de pessoas que têm entendimentos bem distintos a respeito de Jesus. Veremos então as diferentes perspectivas que muitos possuem sobre Jesus dentro das principais linhas de pensamento secular e religiosa. Fica grudadinho no vídeo que já estamos começando. Para os judeus, Jesus é uma figura complexa e controversa, muitas vezes vista de maneira diferente do que é para os cristãos. Enquanto para os cristãos ele é reverenciado como o Messias e o Filho de Deus, para os judeus, ele é considerado um rabino judeu, um líder religioso e um profeta, mas não um Messias prometido. Na perspectiva judaica, Jesus nasceu em uma família judaica e cresceu em uma cultura judaica na Palestina do primeiro século. Ele era um pregador carismático que atraiu seguidores e ensinou em sinagogas e nas ruas. No entanto, suas alegações de ser o Messias e suas ações, como alegadas violações do sábado e desafios à autoridade religiosa, causaram controvérsia entre os líderes religiosos da época. Os judeus não aceitam a divindade de Jesus nem sua ressurreição, considerando tais crenças contrárias à crença monoteísta no único Deus de Israel. Para eles, a vinda do Messias ainda é uma expectativa futura, e Jesus não cumpriu as profecias messiânicas do Tanakh, Antigo Testamento. Seu papel como um líder religioso é reconhecido, mas seu status messiânico é negado. Além disso, Jesus é muitas vezes visto através da lente da história e da experiência do povo judeu, especialmente em relação aos eventos como a destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu após sua vida terrena. Sua influência sobre o cristianismo e o subsequente tratamento dos judeus ao longo da história também moldaram a visão judaica de Jesus. No entanto, é importante ressaltar que as opiniões sobre Jesus entre os judeus podem variar consideravelmente, assim como entre os cristãos. Alguns judeus podem respeitar Jesus como um grande mestre espiritual, enquanto outros podem rejeitá-lo completamente. Em última análise, a visão de Jesus entre os judeus é multifacetada e reflete a diversidade de crenças e interpretações dentro da comunidade judaica. Para os historiadores, Jesus de Nazaré é uma figura histórica complexa e fascinante, cuja vida e impacto têm sido objeto de intenso estudo e debate ao longo dos séculos. Enquanto os registros contemporâneos sobre Jesus são escassos e muitas vezes fragmentários, os historiadores utilizam uma variedade de fontes para reconstruir sua vida e contexto. Fontes primárias como os Evangelhos do Novo Testamento fornecem relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas são documentos teológicos redigidos décadas após sua morte e refletem as crenças e agendas das comunidades cristãs primitivas. Outras fontes incluem referências em escritos judaicos e romanos da época, como as obras de Flávio Joséfo e Tácito, que mencionam Jesus de maneira periférica. Os historiadores buscam discernir os elementos históricos dos relatos evangélicos, aplicando métodos críticos de análise textual e contextualização histórica. Eles exploram questões como a autenticidade dos relatos, a cronologia dos eventos da vida de Jesus e seu contexto político, social e religioso na Palestina do primeiro século. Embora seja amplamente aceito entre os historiadores que Jesus foi um líder religioso e pregador itinerante que atraiu seguidores durante sua vida, há considerável debate sobre os detalhes de sua biografia e a natureza de sua mensagem. Alguns historiadores argumentam que Jesus era um reformador social que desafiava as estruturas de poder e as hierarquias religiosas de sua época, enquanto outros o veem como um Messias apocalíptico que pregava a iminência do reino de Deus. A crucificação de Jesus sob o governo romano é um dos poucos eventos de sua vida amplamente aceitos pelos historiadores, embora as interpretações sobre seu significado e suas consequências variem. Alguns historiadores veem a morte de Jesus como resultado de tensões políticas e religiosas, enquanto outros enfatizam suas implicações teológicas e simbólicas. Para os historiadores, Jesus é uma figura histórica cuja vida e legado são interpretados através de uma variedade de lentes acadêmicas e metodologias de pesquisa. Embora haja consenso sobre sua existência e importância histórica, as interpretações sobre sua vida, ensinamentos e significado continuam a evoluir à medida que novas evidências e abordagens metodológicas surgem. Já deixou o seu like? Não esquece! Aproveita e se inscreve, para que a plataforma do YouTube entenda que é um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas.
Para os hindus, Jesus geralmente é visto como uma figura espiritual importante, embora sua importância varie entre diferentes tradições e interpretações dentro do hinduísmo, que é uma religião muito diversificada. Enquanto alguns hindus podem considerar Jesus como um avatar, encarnação divina, ou um grande mestre espiritual, outros podem não atribuir tanta importância a ele em suas práticas religiosas. Para os hindus que veem Jesus como um avatar, ele é frequentemente equiparado a uma das encarnações do deus Vishnu, que desce à Terra para restaurar a ordem e a justiça. Nessa visão, Jesus é reverenciado como um ser divino que veio para transmitir ensinamentos espirituais e ajudar na evolução espiritual da humanidade. Alguns hindus podem se identificar com os ensinamentos morais e espirituais de Jesus, como o amor ao próximo, a compaixão e a ética elevada, e podem incorporar esses ensinamentos em sua própria prática espiritual. No entanto, é importante notar que o hinduísmo é uma religião pluralista, e as crenças e práticas em relação a Jesus podem variar amplamente entre diferentes tradições, comunidades e indivíduos hindus. Alguns podem não ter uma visão particularmente proeminente ou desenvolvida de Jesus em sua fé, enquanto outros podem ter uma conexão mais significativa com ele como uma figura espiritual. Para os hindus, Jesus pode ser visto como uma figura espiritual importante, mas sua interpretação e importância variam de acordo com as diferentes tradições e perspectivas dentro do hinduísmo. Ele é frequentemente valorizado por seus ensinamentos morais e espirituais, e sua figura pode ser reverenciada como uma manifestação divina por alguns seguidores hindus. Para os muçulmanos, Jesus, ou Isa, em árabe, é uma figura importante e respeitada, considerado um dos profetas mais elevados enviados por Deus, Alá. Sua história e ensinamentos são fundamentais para a fé islâmica, embora com algumas diferenças significativas em relação às crenças cristãs. De acordo com o Islã, Jesus é um dos 5 principais mensageiros e profetas, junto com Noé, Abraão, Moisés e Muhammad. Ele é venerado como um profeta de Deus e um exemplo de retidão moral, humildade e submissão à vontade divina. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi enviado para trazer a mensagem do monoteísmo e da adoração a Deus. A visão islâmica de Jesus difere das crenças cristãs em vários aspectos-chave. Enquanto os cristãos acreditam na divindade de Jesus como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, os muçulmanos o consideram um ser humano extraordinário, mas não divino. Jesus é visto como um servo de Deus, não como parte da Trindade. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, contém várias passagens que se referem a Jesus e sua mãe, Maria, ou Mariam, em árabe. Ele é chamado de Messias, Al-Masih, e Verbo de Deus, Kalima Allah, no Alcorão, enfatizando sua importância como um mensageiro especial de Deus. O nascimento virginal de Jesus é afirmado no Alcorão, assim como em algumas narrativas cristãs. Uma das principais diferenças entre a visão islâmica e cristã de Jesus está em relação à sua morte e ressurreição. Os muçulmanos acreditam que Jesus não foi crucificado, mas foi elevado aos céus por Deus antes de ser crucificado, e que outra pessoa foi transformada para se parecer com ele e crucificada em seu lugar. Essa interpretação é baseada em versos do Alcorão que afirmam que Jesus não foi morto nem crucificado, mas sim elevado a Deus. Os muçulmanos aguardam a segunda vinda de Jesus, conhecida como Isa ibn Maryam em árabe. Acredita-se que ele retornará no fim dos tempos como um líder justo e guia para a humanidade, ajudando a estabelecer a justiça e a paz antes do dia do juízo. Para os muçulmanos, Jesus é reverenciado como um dos principais profetas de Deus, um exemplo de piedade e um mensageiro da verdade divina. Embora haja diferenças significativas em relação às crenças cristãs sobre sua natureza e papel, sua importância como figura religiosa é universalmente reconhecida dentro do Islã. Para os ateus, Jesus é frequentemente visto como uma figura histórica cuja existência é reconhecida, mas cuja divindade e os aspectos sobrenaturais associados a ele são rejeitados. Eles podem estudar a vida de Jesus como parte da história e da cultura, mas não o consideram um ser divino ou sobrenatural. Para os ateus que adotam uma abordagem secular, Jesus é considerado um líder religioso carismático que teve um impacto significativo na história e na cultura ocidental. Sua mensagem de amor ao próximo, compaixão e justiça social pode ser vista como inspiradora, independentemente de suas crenças sobrenaturais associadas. Alguns ateus podem apreciar os aspectos éticos e morais dos ensinamentos de Jesus, enquanto outros podem criticar certos aspectos de sua mensagem ou sua relevância para a sociedade contemporânea.
Eles podem reconhecer a influência de Jesus no desenvolvimento da ética ocidental e na formação da civilização, mas podem atribuir isso mais ao impacto histórico e cultural do que a uma divindade real. Resumindo, para os ateus, Jesus é geralmente considerado uma figura histórica cujo legado é interpretado de acordo com perspectivas seculares e não religiosas. Sua importância é frequentemente contextualizada dentro do contexto histórico e cultural, e sua mensagem ética pode ser valorizada independentemente de considerações religiosas. Para os cristãos, Jesus Cristo é muito mais do que uma figura histórica, ele é o cerne de sua fé e crença. Ele é reverenciado como o Filho de Deus, enviado à Terra para redimir a humanidade de seus pecados e oferecer a salvação eterna. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição são fundamentais para a compreensão da fé cristã. Jesus é visto como o Messias prometido no Antigo Testamento, cumprindo profecias e trazendo uma nova aliança entre Deus e os seres humanos. Ele é considerado o mediador entre Deus e os homens, o único caminho para a reconciliação com o Pai Celestial. Sua mensagem central é de amor, perdão e misericórdia, exemplificado em sua vida terrena por meio de milagres, ensinamentos e interações compassivas com os marginalizados e pecadores. Seus ensinamentos, registrados nos Evangelhos do Novo Testamento, são considerados a fonte de verdade e orientação para os cristãos. A morte sacrificial de Jesus na cruz é vista como o ápice de seu amor redentor, onde ele voluntariamente ofereceu sua vida como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição 3 dias depois é celebrada como a vitória sobre o pecado e a morte, garantindo a esperança da vida eterna para todos os que creem nele. Para os cristãos, seguir Jesus não é apenas adotar um conjunto de crenças, mas também um compromisso de imitar seu exemplo de humildade, serviço e amor ao próximo. Ele é o modelo supremo de virtude e santidade, e sua presença contínua na vida dos crentes é experimentada por meio do Espírito Santo. Em resumo, Jesus Cristo é o centro da fé cristã, o Salvador que oferece perdão, salvação e vida abundante a todos os que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é adorado, louvado e seguido como único digno de toda honra e glória, tanto nesta vida quanto na vindoura. E para você, quem é Jesus? Em qual desses conceitos a respeito de Jesus você acredita? Deixa nos comentários. Não esquecendo de respeitar as opiniões, mesmo que haja discordância.